Sabe quando chega uma pessoa onde você tá e ela começa a falar e todo mundo em volta começa a prestar atenção nessa pessoa que tá falando? Porque do jeito que ela fala, parece que ela é apaixonada por aquilo que ela tá falando, parece que ela domina muito o tema e meio que gera esse efeito, todo mundo em volta fica só quieto, prestando atenção e muitas vezes admirando aquela pessoa. Essa é uma pessoa com plena dominação da própria retórica. Mas um fato é, ninguém chega a dominar a retórica se não praticar isso no dia a dia. E nesse vídeo eu vou te apresentar 5 hábitos que vão melhorar muito a sua abordagem e a forma com que você conversa com as outras pessoas. Então fica até o final do vídeo que você vai entender mais. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre a retórica, mais especificamente sobre alguns hábitos que você pode utilizar no seu dia a dia para aprimorar a sua retórica. E como consequência, isso vai impactar diretamente na forma com que as pessoas interpretam aquilo que você fala. Uma pessoa que domina a retórica, que tem os hábitos que eu vou falar nesse vídeo, é aquela pessoa que geralmente quando começa a falar, os outros param e prestam atenção no que a pessoa está falando. É aquela pessoa que frequentemente quando fala algo, quando dá opinião, recebe um elogio em volta, do tipo, nossa, caramba, muito boa sua opinião, caramba, gostei do jeito que você falou, pô, legal o jeito que você fala, você é muito inteligente, etc e tal. É aquela pessoa que quando fala algo num contexto profissional, numa empresa, ou até mesmo num contexto de estudo, numa faculdade, numa escola, frequentemente os outros elogiam, aplaudem, ou até mesmo pedem para que ela dê a opinião dela. Aquela pessoa que todo mundo aguarda, né? Deixa eu ver o que você vai falar, deixa eu ouvir sua opinião, quero saber sua opinião, e por aí vai. Então, é uma pessoa aí com pleno domínio da retórica, da comunicação, da postura, do tom verbal, dos gestos. É aquela pessoa que na maioria das vezes é respeitada pelos outros quando começa a se comunicar. Bom, como essa pessoa chegou nesse ponto de ser uma grande comunicadora, a gente pode começar então explicando isso com aquele ditado: a prática leva à perfeição. Tudo que você pratica diariamente se torna um hábito. E o tema desse vídeo justamente é 5 hábitos que vão melhorar a sua comunicação, a sua retórica, a sua abordagem com os outros. E para a gente startar aqui, para a gente começar os 5 hábitos, eu quero que você tenha sempre em mente um conceito. Uma boa comunicação vai levar em conta quem são os ouvintes. Estudos de retórica clássica, como por exemplo propostos por Aristóteles no seu clássico A Retórica, dizem pra gente que é obrigatório, se eu quero convencer as pessoas, se eu quero falar de uma forma que impacte elas emocionalmente, eu preciso levar em conta quem é o meu público, quem vai me ouvir, quais os valores dessa pessoa, se é uma pessoa que valoriza ideias sociais de um tipo, ou se ela valoriza outras ideias que não sejam tão voltadas para o progressismo, se ela valoriza ideias mais tradicionais, se ela tem valores cristãos, se ela não tem valores religiosos, enfim, se essa pessoa partilha de determinada visão política, social, isso tem que ser levado em conta sempre que você for se comunicar. Sempre lembre desse conceito. Uma boa comunicação, um bom comunicador é aquele que sabe para quem ele está falando aquilo que ele está falando, tá certo? Dependendo de com quem você for conversar, você obviamente terá que adaptar um pouco a sua linguagem. Não é falar coisas que você não acredita, mas sim adaptar a sua linguagem. Dito isso, vamos para o primeiro hábito então que você deve começar a praticar para se comunicar melhor. Primeiro ponto, preparação e observação. O primeiro hábito é essencial. Sempre antes de abordar alguém, faça uma breve preparação. Isso envolve observar o ambiente que você está, se é um ambiente mais formal, mais descontraído, identificar as pessoas com quem você deseja conversar, prestar atenção em detalhes, como por exemplo, como que está a postura daquela pessoa, se ela está mais fechada, se ela está mais aberta para uma conversa, se ela está demonstrando ali com o comportamento dela que ela está com pressa para alguma outra coisa, ou se ela está demonstrando que está meio distraída, meio desatenta, livre para conversar, se no comportamento dela parece que tem algo que ela não está gostando ali naquele momento, ou se ela parece que está gostando muito de uma coisa específica, tudo isso você vai observar e vai te ajudar a se preparar pela forma como você vai abordar a pessoa. Por exemplo, se eu percebo que a pessoa não está gostando de algo, eu posso abordar ela justamente nisso. Ver que ela está ali demonstrando um desgosto, fazendo pequenos comentários sobre algo que está acontecendo, por exemplo, numa aula, eu posso virar e falar para ela, né? Difícil ouvir o que esse professor está falando, né? Ele está falando um negócio que não tem aplicação nenhuma na vida real. Aí a pessoa vai olhar e falar, pois é, cara, nossa, eu não estou entendendo onde ele quer chegar. E nisso eu vou começar a desenrolar uma conversa que vai fazer com que essa pessoa concorde muito mais com o que eu estou dizendo. Que eu observei primeiro como ela estava se sentindo e abordei ela em cima dessa observação. E claro que sobre a preparação também vale a pena pensar um pouquinho no que você vai falar. Eu vou abordar essa pessoa fazendo uma pergunta aberta, falando sobre isso, sobre aquilo, sobre esse ponto, para ver onde é que sua conversa vai chegar. Vale a pena porque quando você se prepara, você de certa forma já não está mais tão nervoso ou tão ansioso quanto você ficaria antes de abordar alguém, tá certo? Se for falar em público, então é extremamente necessário fazer uma pequena pausa e preparar um pouquinho seus raciocínios, seus argumentos, antes de começar a falar em voz alta. Segundo ponto, puxar conversas com desconhecidos.
Um hábito importante para se tornar um bom conversador é justamente a habilidade de puxar conversa, de puxar papo com desconhecidos. Esse é um hábito que pode ser cultivado por você. Puxar um papo descontraído, sem grandes objetivos com desconhecidos, é uma forma de te preparar para se comunicar com qualquer pessoa. Você vê uma forma muito simples que você pode praticar isso? Pedir informação. Virar para uma pessoa, sei lá, na sua faculdade, no seu ambiente escolar, e falar, viu, tudo bom? Cara, onde que fica a secretaria aqui? Onde que fica tal lugar? Não sei o quê. Ah, a pessoa vai responder, você pega, agradece e sai andando. Mas eu não tive uma grande conversa com ela, mas não importa, você está tendo o hábito de parar alguém que você não conhece ou não tem muita intimidade e iniciar uma conversa. E isso é um hábito muito bom. Outra forma que você pode adotar para iniciar uma conversa, por exemplo, é começando com um elogio, dizendo algo como, nossa, que legal, gostei do seu sapato, onde você comprou? Ou coisas como, caramba, que legal sua camiseta, essa estampa aqui você pegou em qual loja? Esse tipo de situação, esse tipo de conversa vai te ajudar muito a criar o hábito de puxar papo, de iniciar um papo com uma pessoa desconhecida. E é um hábito, inclusive, que não vai te deixar tão nervoso, principalmente pelo fato dele não ter nenhuma carga emocional pesada envolvida. Você não tá indo lá falar com a pessoa porque você quer ficar com ela, porque você tá querendo dar em cima dela, nem nada do gênero, ou porque você quer vender alguma coisa pra ela. Não, é um papo descontraído, mas se você começar a fazer isso várias vezes ao longo dos dias, com várias pessoas desconhecidas diferentes, você vai ter muito mais facilidade para conversar quando for uma situação séria, porque o seu cérebro já vai estar acostumado a puxar um papo com uma pessoa desconhecida. Terceiro hábito, sempre tenha conteúdo. Outro hábito importante é manter-se abastecido de conteúdos diversos. Porque quando a gente conversa com alguém, a forma que a gente vai reagir com aquilo que a pessoa está falando vai depender em grande parte do nosso imaginário. Se eu tenho um imaginário limitado, eu só vou conseguir falar em volta daquilo que eu estudo, que eu vejo. Por exemplo, se eu só acompanho um tipo de influencer na internet que fala de um tipo de visão política, social, ideológica, todas as minhas conversas vão passar apenas por esse filtro. Agora, se eu vejo outros influencers, se eu leio livros de ficção, livros sobre comportamento humano, sobre psicologia, eu aumento o meu referencial imaginário, automaticamente eu tenho muito mais conteúdo para conversar com uma pessoa. Só um parênteses aqui, um hábito horrível que você pode ter na sua comunicação é se preocupar com a resposta do julgamento alheio. Quando você começa a pensar, eu preciso falar de uma forma que os outros gostem, ou será que os outros não vão gostar de mim ou vão me achar um idiota se eu falar isso, quando você começa a se preocupar com isso, você inverte a ordem da comunicação. Você não se preocupa com o que você vai falar, mas sim com a interpretação alheia. E, consequentemente, a sua própria comunicação vai ficar defasada. Você tem que aprender a se concentrar naquilo que você está falando. Isso diz, inclusive, muito sobre a Gestalt, o foco no aqui e agora. E se você quer dominar esse foco e parar de se preocupar com o que os outros vão falar, você precisa aproveitar que eu parei o vídeo agora e se inscrever no canal Metaforando. Nós temos vídeos aqui sobre foco, sobre disciplina, comunicação, que vão melhorar muito os seus pensamentos. Você vai se preocupar cada vez menos com o que os outros falam e cada vez mais com a sua própria comunicação. Então se inscreve aqui agora, clica no botãozinho, já curte esse vídeo para que mais vídeos assim cheguem até você e você mude a tua comunicação, e compartilhe agora mesmo esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, que tem boas ideias, que é uma pessoa legal, você gosta dela, mas que infelizmente ela não sabe se comunicar muito bem ou que é muito tímida, muito reservada e poderia se comunicar melhor. Manda esse vídeo para ela agora, você vai estar ajudando essa pessoa, tá certo? Vamos continuar para o nosso vídeo aqui. Então esteja sempre disposto a aprender sobre áreas diferentes e coisas novas. Isso vai aumentar o seu repertório e consequentemente vai te deixar com muito assunto na cabeça para sempre que você for conversar, discutir, você sempre ter para onde correr mentalmente. Você sempre vai ter o que falar, nunca vai faltar assunto na sua cabeça. E você não vai chegar naquele ponto de ficar um silêncio constrangedor. Então, leia, estude coisas novas, pesquise coisas novas, assista filmes novos e diferentes, aumente o seu repertório imagético. Certo? Quarto ponto, desenvolva a escuta ativa. Um bom conversador não apenas fala, mas também sabe ouvir. Desenvolver a habilidade da escuta ativa é essencial para aprimorar suas abordagens e conversas. A escuta ativa é aquela que você sente que não está apenas escutando o que a outra pessoa está falando, mas está ouvindo com atenção, compreendendo exatamente o que ela está falando e demonstrando para outra pessoa que você está interessado na conversa. Quando você demonstra interesse genuíno pelo que a outra pessoa está dizendo, fazendo perguntas relevantes e prestando atenção às suas respostas, você cria um diálogo muito produtivo e os assuntos vão surgindo naturalmente. Por isso a escuta ativa é um importante hábito na comunicação. Quinto ponto, trabalhar a sua autoconfiança. A autoconfiança é fundamental para iniciar e manter uma conversa. Se eu me sinto inseguro, muitas vezes eu não vou nem ter coragem de começar um papo, ou de começar a falar em voz alta, ou de começar a falar com alguém. Sentir que você é capaz de abordar as outras pessoas, de que você tem ideias legais que valem a pena serem mencionadas, é tão importante quanto o próprio ato de falar essas ideias. Trabalhe então a sua autoconfiança, valorizando as suas próprias habilidades de comunicação, praticando a positividade e até mesmo algumas
táticas de linguagem corporal, como por exemplo as posturas de poder, as posturas de confiança. Passar a adotar essas posturas quando você estiver conversando com alguém, né? Estufar o peito, lembrar sempre de manter o queixo elevado, vai aumentar a sua autopercepção de confiança. Claro que fazer uma autoavaliação mais otimista também aumenta a sua autoconfiança. Sempre que você conversar com alguém, você pode sair daquela conversa e falar: caramba, olha que legal, eu apresentei o ponto A, B, C, bacana que eu apresentei isso, outra pessoa gostou, quer dizer que, pô, eu sei o que eu tô falando, o que eu tô falando faz sentido. Ao invés de simplesmente sair de uma conversa e falar: nossa, eu gaguejei na frente da pessoa, nossa, que mico, cara, na certeza que ela deve ter achado que eu sou um idiota. Não tenha essas autoavaliações negativas. Claro, sempre saiba onde você precisa melhorar na sua conversação, mas, se possível, faça autoavaliações otimistas para que a sua autoconfiança aumente e, consequentemente, quando você aumenta sua autoconfiança, as suas performances dali para frente vão melhorar e vão se tornar cada vez mais impactantes. Tá certo? Mas esses são então alguns hábitos que você pode colocar em prática no seu dia a dia, que vão aumentar muito o seu poder de retórica, a forma com que você conversa e impacta as outras pessoas. Se você gostou, então já se inscreve agora no canal, caso ainda não seja inscrito, comente quais outros hábitos, de quais outras estratégias ou disciplinas na área da comunicação você quer ver sendo comentadas aqui no canal Metaforando. Não deixe também de curtir esse vídeo para que mais conteúdos assim cheguem até você e mudem a sua comunicação, e também compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa aprender a se comunicar melhor, que está sofrendo porque não consegue passar as ideias para fora. Manda esse vídeo para essa pessoa, tá certo? Um abraço então, vejo vocês no próximo vídeo, valeu!